Ajuste as velas do seu barco e continue navegando. Estava conversando com um amigo meu, Sami lá de Porto Velho, um agente de polícia. E o Sami tem uma história que eu quero, inclusive, conversar com ele um dia, gravar uma entrevista para ele contar a história dele. A história de alguém que navegava em um determinado sentido e foi acometido de uma desgraça e se viu diante de uma decisão: fazer alguma coisa para que consiga prosseguir no seu caminho ou desistir de viver. E o Samid então ajustou as velas do seu barco, aliás, do barco dele, e continuou prosseguindo no caminho que ele desejava. As coisas não poderão ser como não foram para ele, não são e não serão nunca mais iguais. Mas ele pôde prosseguir o seu caminho, ele conseguiu prosseguir navegando. Bastou que ele ajustasse as velas do seu barco, do barco dele. Seja bem-vindo a esse canal de reflexão, esse canal de rede social, no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja lá onde você estiver assistindo esse vídeo. Aqui quem está falando é o seu policial preferido, Flaviano. Lembre-se sempre disso. Quando te perguntarem quem é o seu preferido, sou eu. E veja só, é muito interessante nós pensarmos sobre as desgraças que nos acometem, né? Sobre as desgraças que nós podemos ser acometidos. Muito se vê pessoas que nunca sofreram algum tipo de problema realmente sério, falando a respeito de superação, de decisão, de mudança de vida. Por exemplo, eu que estou falando. Eu não posso dizer que na minha vida eu tive uma desgraça, algo que realmente atingisse a minha vida diretamente. Não tive. Sabe aquela pessoa que tem sorte, que considera a vida tudo boa, que nunca teve um problema assim, sério mesmo, diante de tantos outros problemas que nós vemos por aí? Eu me considero uma pessoa assim. Minha vida não foi fácil, evidentemente, mas não posso dizer que tenha sido difícil. Não posso dizer que eu tenha tido problemas que refletissem de forma decisiva na minha vida. Mas conheço outras pessoas que têm. Ô carai! Pisei num espinho aqui. Conheço outras pessoas que têm, que tiveram problemas e que atingiram as suas vidas de forma drástica. E dentre essas pessoas, algumas eu vejo que, como o Sami, ajustaram as velas do seu barco e prosseguiram no caminho, prosseguiram em busca de um propósito. Porque eu imagino, isso é apenas no campo teórico, né? Quando eu falo de assuntos de superação e decisão, sempre falo no plano teórico. Eu não me considero uma pessoa que superou problemas, porque não tive problemas a serem superados. Mas alguém como o Sami, que ele vai, eu quero despertar a curiosidade de quem me assiste, quero despertar a sua curiosidade, para que você me pergunte. Eu quero ouvir, você me questione, me exija. Eu quero ouvir a história do Sami. E o Sami teve um problema a ser superado na vida dele. E ele pode desistir de viver, desistir de tudo, ou ele pode, como ele fez, ajustar as velas do barco e prosseguir na navegação. Porque nós talvez nunca tenhamos um momento em que isso seja necessário nas nossas vidas. Mas outras pessoas certamente terão. Certamente outras pessoas terão em um momento que decidir como elas vão prosseguir. Elas terão que decidir sobre continuar navegando mediante o ajuste das velas, o ajuste do curso de navegação, ou se elas vão poder desistir. O caso do Sami, ele ajustou as velas do seu barco e ele continuou prosseguindo. Às vezes as coisas não saem como você planeja. As coisas na sua vida podem sair um pouco fora daquilo que você espera. Eu tenho trabalhado com alguns alunos sobre uma mentoria, a preparação desses alunos para o concurso público. E esses alunos que começam comigo, muitos deles desistem. Desistem não de forma deliberada, mas porque alguma coisa aconteceu na vida deles, como pode acontecer na sua. Alguma coisa pode acontecer na sua vida e fazer com que você mude os seus planos. De repente você se programa de ir até determinado local
e chegar em determinado horário, você vai de carro, no trajeto o pneu do carro fura. Então você teve um obstáculo ali para chegar até onde você desejava. E aí você para, conserta o pneu e aí você vai prosseguir. Você não vai chegar mais no horário que você havia planejado, o horário que você esperava, porque aconteceu um problema no caminho. Isso é uma coisa mínima, né? Isso é alguma coisa mínima. Mas representa um problema que pode acontecer na sua vida. E aí não vai ser mais como foi. Você queria chegar às 19 horas, de repente era um culto. Você queria ir no domingo à noite num culto. Então, de repente, você queria chegar às 19 horas no culto. Só que não vai ser mais possível, porque o pneu do carro furou, você parou, você precisou consertar. Então não vai ser mais como foi. Você não vai chegar mais no culto às 19 horas. Isso não vai ser mais possível. Então as coisas vão ser diferentes. Só que você vai ter que decidir se você continua e chega no culto de uma forma diferente, ou se você desiste e não vai mais. Isso é o que vai acontecer. A minha mãe passa por um problema na vida dela, que reflete nas nossas vidas, mas o maior problema, sem dúvida nenhuma, é para ela mesma. Minha mãe faz tratamento de câncer, acabou de retirar os seios, ela fez a retirada dos seios, a cirurgia de mastectomia, e a minha mãe vai continuar vivendo. Ela vai continuar a vida dela, só que a vida dela não vai ser mais como foi, né? Algumas limitações são impostas. Então ela continua vivendo, mas não mais como viveu. Algumas pessoas se acidentam e aí fica paraplégico, tetraplégico, perde um pedaço do membro, perde alguma coisa, perde alguma mobilidade, e aí ela vai continuar vivendo. Só que a vida não vai ser mais como era. E aí existe o ajuste das velas, e continua seguindo o seu caminho, continua navegando. Foi o que o Samir fez. Foi acometido de um grave problema e a vida dele não pode ser mais como era antes, e não pode mais. Mas ele ajustou as velas e continuou vivendo. A gente acha que vive para sempre, nós achamos que vamos poder viver sempre como nós gostamos, da forma como a gente quer, mas não vai ser assim, né? Nós vamos envelhecer, eu vou envelhecer, amanhã talvez não tenha mais vigor para fazer o que faço hoje, não tenha mais forças para fazer o que faço hoje, e então vou precisar ajustar dentro da minha vida, dentro daquelas coisas que eu desejo, ajustar as minhas velas, continuar navegando, porque o contrário disso é desistir da vida, e apenas os covardes é que desistem delas. Nós não podemos. Nós devemos trabalhar e estimular, impulsionar outras pessoas a continuar seguindo o caminho delas. Se você, de repente, estudou para fazer o concurso da Polícia Civil de 2014 e você reprovou, você tem a oportunidade de fazer ele agora, em 2021. Você tem a oportunidade de fazer esse concurso agora em 2021. E de repente você pode se perguntar, poxa, mas eu queria ser policial lá em 2014. Isso não tem mais como. Já era. Você não vai ser mais policial civil lotado, tomado posse, empossado em 2014. Não pode mais acontecer. Mas você pode ser um policial civil empossado em 2021, 2022. Então não pode ser mais como aquilo que passou. Vai ser de uma forma diferente. Cabe a você decidir se vai buscar alcançar isso agora ou se você vai desistir. Por favor, não desista. Não desista daquilo que você deseja. Faça as adaptações necessárias. Faça os ajustes necessários. Reconheça que a nossa vida não pode ser igual amanhã como foi ontem. Não pode. Reconheça isso, aceite isso. Não seja orgulhoso a esse ponto. Faça os ajustes e as adaptações necessárias e continue prosseguindo na sua caminhada. Conte sempre comigo, seu policial preferido, ele que mora no seu coração. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, cheiro para quem é de cheiro. Se inscreve no canal, curte, compartilhe e vamos, é nóis que heróis.